Uma imagem arrepiante circula pela internet desde os anos 2000. Não se sabe ao certo quando ou onde tudo começou. A figura de um rosto pálido, com olhos esbugalhados e um sorriso cruel, se tornou um dos ícones mais perturbadores da internet. Esta figura está associada a uma lenda urbana conhecida como Jeff the Killer. A história de Jeff é envolta em mistério. Relatos dizem que ele era uma criança normal até sofrer um acidente que o deixou desfigurado. A partir desse ponto, sua mente começou a deteriorar, mergulhando em um abismo de loucura. O trauma o transformou em uma criatura sem esperança, movida apenas pelo desejo de causar dor. Dizem que ele sofre de uma combinação de transtornos mentais, incluindo esquizofrenia e sadismo, tornando-o extremamente perigoso. A lenda conta que Jeff não se contenta em apenas suas vítimas. Ele espera até que elas estejam dormindo, invadindo seus quartos em silêncio. No último momento, antes de terminar o ato, suas vítimas abrem os olhos para encontrar o rosto grotesco de Jeff, e o sorriso maligno é a última coisa que veem. Mesmo com a vasta quantidade de histórias e imagens que surgiram desde então, a verdadeira origem de Jeff the Killer continua a ser um mistério, alimentando a curiosidade e o medo. O que era apenas uma imagem, se tornou uma das lendas mais aterrorizantes da internet. Existe uma imagem na internet que, segundo a lenda, carrega consigo uma maldição. Conhecida como Smile Dog, essa imagem mostra um cão com um sorriso grotesco e impressões digitais ensanguentadas ao seu redor. Aqueles que a veem afirmam que ela provoca uma loucura incontrolável. A origem da lenda ainda é um mistério, mas muitos acreditam que tudo começou com uma postagem em um fórum antigo. O que torna Smile Dog tão aterrorizante é a sensação de mal-estar que a imagem desperta. A história mais conhecida envolve uma escritora amadora que tentou descobrir mais sobre essa lenda. Ela encontrou Mary, uma mulher atormentada pela imagem, que relatou suas experiências aterrorizantes. Mary afirmou que, ao ver a imagem pela primeira vez, passou a ser perseguida por ela em seus sonhos, onde o cão falava com ela, exigindo que espalhasse a imagem para outras pessoas. Durante anos, Mary resistiu à tentação de seguir as ordens da criatura, mesmo sabendo que poderia se livrar da maldição se o fizesse. Ela recebeu uma carta contendo a imagem e, desesperada, considerou entregá-lo à escritora que a procurou para uma entrevista. No entanto, atormentada pela culpa de arruinar a vida de outra pessoa, Mary se trancou no banheiro, evitando o encontro. Algum tempo depois, a escritora recebeu a trágica notícia da morte de Mary. Dias após sua morte, ela recebeu um e-mail de um remetente desconhecido, com um anexo intitulado Smile.jpg. Agora, ela enfrentava uma escolha sombria: espalhar a imagem e talvez livrar-se da maldição, ou enfrentar o mesmo destino que Mary. A lenda de Smile Dog permanece uma das histórias mais inquietantes da internet, lembrando a todos que, às vezes, é melhor não buscar o que não se está preparado para encontrar. Há algo nas sombras, que desperta o medo em qualquer um que o testemunhe. Chamado de The Rake, esta criatura é descrita como uma figura humana deformada, de pele pálida, com membros alongados e olhos vazios que refletem pura maldade. Embora sua origem exata seja um mistério, os relatos sobre essa entidade aterrorizante começaram a circular pela internet no início dos anos 2000, espalhando pânico e deixando um rastro de perguntas sem resposta.
A história mais conhecida do The Rake começou a ganhar notoriedade em fóruns obscuros na internet. Pessoas de diferentes partes do mundo começaram a compartilhar relatos semelhantes de encontros com a criatura. Segundo essas histórias, o The Rake se aproxima de suas vítimas durante a noite, geralmente enquanto elas estão dormindo. Acordar e encontrar essa figura ao lado da cama é uma experiência descrita como paralisante, com a vítima incapaz de se mover ou gritar, apenas observando enquanto o The Rake a examina com seus olhos vazios. Há quem diga que o The Rake não apenas observa, mas também sussurra coisas horríveis para suas vítimas, palavras que ninguém jamais deveria ouvir. Algumas pessoas afirmam que esses encontros resultam em uma profunda sensação de desespero. O mistério em torno do The Rake cresceu a ponto de algumas pessoas tentarem documentar seus encontros, mas quase todos os esforços resultaram em falha. As poucas evidências que existem são imagens borradas e vídeos cheios de interferências, que só aumentam o enigma em torno da criatura. Com o passar do tempo, a lenda do The Rake se consolidou como uma das lendas mais aterrorizantes. Seja um fragmento do folclore moderno ou algo mais sinistro, o The Rake continua a assombrar os sonhos de muitos, sempre à espreita, nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. Entre as lendas urbanas mais perturbadoras da internet, destaca-se a história do experimento russo do sono. Essa lenda fala sobre um suposto experimento realizado na União Soviética em 1947, onde 5 prisioneiros de guerra foram submetidos a um teste cruel, com um gás experimental que impedia o sono. Prometidos com a liberdade após 30 dias de privação de sono, os sujeitos foram trancados em uma câmara selada, sem saber o verdadeiro horror que os aguardava. Nos primeiros dias, os prisioneiros se comportaram de forma relativamente normal, conversando e até interagindo entre si. Contudo, à medida que os dias passavam, o comportamento deles se tornou cada vez mais estranho e sombrio. Após 9 dias, um dos indivíduos começou a apresentar sinais de loucura. Com 2 semanas de confinamento, os cientistas, alarmados pelo estado mental dos prisioneiros, decidiram interromper o experimento e desligar o gás. Para sua surpresa, os prisioneiros se recusaram a abandonar o gás, mostrando sinais de dependência. Quando a câmara foi finalmente reaberta, o que os pesquisadores encontraram foi nada menos que um pesadelo. Os prisioneiros, agora desfigurados e irreconhecíveis, haviam sofrido transformações grotescas, tanto físicas quanto mentais. Acredita-se que eles perderam a sanidade e se tornaram algo inumano. Uma imagem frequentemente associada à história, de uma figura deformada, é na verdade um adereço de Halloween, conhecido como espasmo. Embora a realidade por trás dessa história tenha sido revelada, a lenda continua a dar medo e curiosidade a todos que a encontram. Entre os mistérios mais sinistros que circulam pela comunidade de jogadores de Minecraft, a figura do Herobrine ocupa um lugar sombrio e enigmático. Imagine jogar um jogo que à primeira vista parece inofensivo, mas que esconde uma presença desconhecida que te observa nas sombras. Isso é exatamente o que muitos jogadores temem quando a lenda de Herobrine é mencionada. A história começou de forma inesperada em um fórum de compartilhamento de arquivos, onde um usuário postou uma captura de tela que mostrava uma estranha figura humana solitária em seu mundo de Minecraft. À medida que essa imagem começou a circular, outras pessoas relataram experiências semelhantes. Eles afirmavam que algo estava errado em seus próprios mundos, como se algo os estivesse vigiando em cada movimento.
Nas primeiras atualizações do Minecraft, o jogo possuía uma estética bastante peculiar e até mesmo um pouco assustadora, com neblinas espessas e paisagens deformadas, que poderiam facilmente ser confundidas com um cenário de terror. Muitos se perguntam se o jogo não começou com uma intenção mais sombria, antes de se transformar em algo mais amigável para todas as idades. A lenda afirma que o Herobrine aparecia em mundos de Minecraft de maneira inesperada. Os jogadores afirmam que para invocar essa entidade, era necessário passar 90 horas no modo hardcore sem morrer ou dormir. Quando o Herobrine aparecia, ele não era apenas uma visão perturbadora, mas vinha acompanhado de sons estranhos e ameaçadores que deixavam os jogadores em estado de alerta. Curiosamente, muitos dos relatos sobre o Herobrine mencionam que ele foi removido em atualizações posteriores do jogo. Alguns acreditam que isso é apenas uma tentativa da desenvolvedora de acalmar os jogadores mais jovens, enquanto outros afirmam que a presença de Herobrine foi de fato uma adição real que acabou sendo retirada. O mistério continua sem uma resposta definitiva, fazendo o Herobrine um dos enigmas mais duradouros e diferentes no mundo dos jogos. Embora as Backrooms possam não ser o tipo mais tradicional de terror, a sua essência única os torna aterrorizantes. Esses espaços liminais capturam uma sensação de estranhamento e familiaridade, como se fossem fragmentos de memórias distantes. A ideia de estar perdido em um labirinto de corredores ou em uma loja de conveniência deserta é ao mesmo tempo desconfortante e fascinante. O conceito das Backrooms expandiu-se ao longo do tempo, gerando uma série de níveis diferentes, cada um com suas próprias características perturbadoras. Aqui estão alguns dos níveis mais interessantes. Este nível é um grande armazém submerso, onde a água chega até a cintura. O ambiente é escuro e sombrio, com apenas algumas luzes de emergência piscando. O som da água corrente é ensurdecedor e a sensação de estar submerso cria uma grande pressão psicológica. Manter a calma é crucial para evitar atrair essas entidades e conseguir encontrar uma saída. O Slenderman é uma das figuras mais intrigantes e assustadoras de toda a internet. Mas quem é realmente o Slenderman e como ele se tornou um ícone do terror moderno? A lenda do Slenderman surgiu em 2009, quando um usuário postou uma série de imagens editadas para criar uma figura alta e esquelética, sem rosto, vestida com um terno escuro. O conceito original foi criado como parte de um concurso de fotografia paranormal e rapidamente ganhou popularidade. O Slenderman é descrito como uma entidade misteriosa que persegue suas vítimas. A imagem do Slenderman capturou a imaginação de muitos e levou à criação de inúmeras histórias, vídeos e jogos. Ele é geralmente descrito como uma figura alta, com tentáculos que saem de suas costas e um comportamento sobrenatural. O Slenderman é conhecido pela sua capacidade de manipular e traumatizar suas vítimas, muitas vezes levando-as ao desespero e à loucura. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Caso queiram, posso fazer um vídeo específico para cada lenda, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Aqui foi o Eon, até a próxima.